Muitas pessoas me dizem que não conseguem meditar. Isso é parecido quando alguém diz que não consegue tocar piano após a primeira tentativa. A meditação, como toda arte ou expressão, exige a prática constante para a perfeição dos resultados. Um grande pianista, por exemplo, sentiria que não está em sua melhor forma após um dia sem praticar. Após uma semana ou um mês, ele saberia que o mais despreparado de seus ouvintes reconheceria suas falhas. Assim é com a meditação. Se a praticarmos diariamente com alegria e permanecermos neste hábito, certamente nos aperfeiçoaremos nesta arte. Eu percebo que aqueles que reclamam das dificuldades ao meditar não fazem dela um hábito diário, mas ao invés disso, esperam que algo apareça em seu mundo para pressioná-las e então, através da força de vontade, tentam fixar sua atenção no estado desejado. O que não sabem é que a meditação consiste na educação da força de vontade, pois quando a força de vontade está contra a imaginação invariavelmente vencerá. Os dicionários definem a meditação como fixar a atenção de alguém em planejar na mente, vislumbrar adiante, refletir profundamente sobre determinada coisa e engajar-se em pensamento contemplativo. Muita bobagem foi escrita sobre meditação. A maioria dos livros sobre o assunto não levam o leitor a lugar algum, pois não explicam o processo da meditação. Tudo o que a meditação requer é uma imaginação controlada e uma atenção bem sustentada. Simplesmente sustente a atenção em uma certa ideia até que ela encha a mente e retire todas as outras ideias de sua consciência. O poder da atenção se mostra como a garantia total de uma força interior. Nós devemos concentrar-nos na ideia para realizá-la, não permitindo nenhuma distração. Este é o grande segredo da ação. Se a atenção vaguear, traga-a de volta para a ideia que deseja concretizar e faça isso de novo e de novo e de novo, até que a atenção se imobilize e torne-se uma fixação sem esforço na ideia presente em seu foco. A ideia deve sustentar a atenção, deve fasciná-la, por assim dizer. Toda meditação termina com seu pensador e ele sente que é aquilo que ele mesmo havia concebido. A atenção do homem indisciplinado é serva da visão ao invés do mestre. Ela captura o evidente ao invés do que importa. No ato da meditação, como no ato da adoração, o silêncio é o nosso maior louvor. Que mantenhamos nosso santuário silencioso para que nele as perspectivas eternas sejam preservadas. Dia após dia, semana após semana, ano após ano, em tempos em que ninguém através do amor ou intenções menores seja autorizado a interferir, eu me programo para adquirir maestria sobre minha atenção e imaginação. Procurei maneiras de assegurar e torná-las minhas, estas luzes mágicas que acendem e apagam dentro de mim. Eu desejei evocá-las quando quisesse e ser o mestre da minha visão. Eu me esforçara para manter minha atenção nas atividades do dia em concentração inabalável, para que, nem por um instante, minha concentração enfraquecesse. Este é um exercício, um treinamento para aventuras mais elevadas da alma. Não é trabalho leve. O trabalho do lavrador, trabalho no campo, é de longe mais fácil. Os impérios não enviam legiões tão rapidamente para obstruir a revolta, pois tudo o que vive em nós caminha ao longo das estradas nervosas do corpo a fim de frustrar nosso estado meditativo. A bela face de alguém que amamos brilha diante de nós para nos distrair a atenção de nossa tarefa. Velhas inimizades e medos nos aterrorizam.
Se formos tentados por essas visões, descobriremos, após 1 hora de reflexão, que fomos atraídos para longe, dispersamos da nossa tarefa e esquecemos do objetivo fixado que determinamos a atingir. Que homem há que tenha total controle sobre sua atenção e imaginação? Uma imaginação controlada e uma atenção constante, firme e repetidamente concentrada na ideia a realizar é o começo de todas as operações mágicas. Se o homem persiste por semanas e meses, mais cedo ou mais tarde, através da meditação, ele cria em si mesmo um centro de poder. Ele entrará em um caminho que todos podem percorrer, mas que poucos fazem essa jornada. É um caminho interior em que os pés primeiro tropeçam em sombras e escuridão, mas que mais tarde torna-se brilhante por uma luz interior. Dons especiais e genialidade não são necessários. Ela não é concedida a qualquer indivíduo, mas é ganho pela persistência e prática da meditação. Se ele persistir, as cavernas escuras de sua mente tornar-se-ão luminosas e ele partirá dia após dia para a hora da meditação, como se quisesse manter um encontro romântico. Quando isto acontecer, ele seguirá como o mergulhador que, por muito tempo imerso, sobe para respirar o ar e ver a luz. É neste estado meditativo que ele experimenta em sua imaginação o que experimentaria na realidade caso tivesse realizado seu objetivo, e ele será, a seu tempo, transformado à imagem e semelhança do estado imaginário. O único teste de religião que vale a pena fazer é se é verdadeiro, se brota da consciência mais profunda do indivíduo, se é fruto da experiência ou se é qualquer outra coisa. Esta é a minha razão para falar com vocês no meu último domingo em Los Angeles sobre a verdadeira atitude religiosa. Qual a sua atitude religiosa? Qual é a minha atitude religiosa? Falarei sobre este assunto no próximo domingo de manhã, às 10h30, como convidado do Dr. Bales. O serviço será realizado no Fox Wilshire Theatre, em Wilshire Boulevard, perto de La Cienega. Procurarei mostrar-lhes que os métodos de conhecimento mental e espiritual são totalmente diferentes, pois conhecemos uma coisa mentalmente olhando-a de fora, comparando-a com outras coisas, analisando-a e definindo-a, ao passo que só podemos conhecer uma coisa espiritualmente, tornando-nos nela. Devemos ser a coisa em si, e não apenas falar sobre ela ou olhar para ela. Devemos estar apaixonados se desejarmos saber o que realmente é o amor. Devemos ser como deuses se desejamos saber o que é ser Deus. A meditação, como o sono, é um acesso ao subconsciente. Quando orardes, vá para dentro do teu quarto e feche a porta, e ora a teu Pai que está em segredo, e o teu Pai, que vem em segredo, te recompensará abertamente. A meditação é uma ilusão do sono que diminui as impressões do mundo exterior e que leva a mente a um estado de maior receptividade às sugestões do mundo interior. Durante a meditação, a mente se encontra num estado de relaxamento semelhante ao que se experimenta pouco antes de adormecer por completo. Este estado é belamente descrito pelo poeta Keats na sua obra Ode a um Rouxinol. Disse que quando o poeta se sentou no jardim e ouviu o rouxinol, caiu num estado que ele descreveu como: meu peito dói, um sono insano sobre mim pesa, como se eu tivesse intoxicado de ópio ou veneno que eu sorvesse até o fim. Então, depois de cantar seu ode a um rouxinol, Keats se pergunta o seguinte: foi só uma visão ou um sonho acordado? A música se foi, durmo ou estou desperto?
Essas são as palavras de alguém que viu algo com tamanha vividez e realidade que se pergunta se as evidências de seus sentidos podem, agora, ser acreditadas. Todo tipo de meditação em que nos voltamos para dentro de nós mesmos sem o uso da força de vontade ao focar é um despertar do subconsciente. Pense em sua mente subconsciente como uma maré. Durante o sono, ela é como uma maré alta, enquanto que durante o tempo em que você está acordado, ela é como uma maré baixa. Entre essas duas marés, existem incontáveis estados possíveis. Quando estamos sonolentos, relaxados, embalados em suaves devaneios, a maré sobe. Quanto mais despertos e acordados estamos, mais para baixo vai a maré. A maré mais alta e compatível com a direção consciente de nossos pensamentos ocorre pouco antes de cairmos em sono e logo após acordarmos. Uma maneira fácil de criar este estado é relaxar numa cadeira confortável ou em uma cama. Feche seus olhos e imagine que está com muito sono. Age exatamente como se fosse tirar um cochilo. Fazendo isso, você permite que a maré subconsciente suba a uma altura suficiente para tornar efetiva sua particular afirmação. Quando você tentar isso pela primeira vez, talvez você perceba que todo tipo de pensamento contrário tenta distraí-lo, mas se você persistir, atingirá um bom estado de passividade. Quando esse estado passivo for alcançado, pense apenas em coisas boas, coisas que você gostaria de experimentar. Imagine-se expressando seu ideal mais elevado. Não pense em como o expressará, mas simplesmente sinta, aqui e agora, que você já é a pessoa que deseja se tornar. Você o é agora. Invoque o seu ideal mais elevado à existência ao imaginar e sentir que ele já é real no aqui e agora. Eu acredito que toda felicidade depende do empenho em se assumir o sentimento do desejo realizado e se vestir de uma máscara de alguma outra vida mais perfeita que essa atual. Se nós não podemos nos imaginar diferentes daquilo que somos e tentamos assumir esse segundo eu mais desejável, não conseguiremos impor uma disciplina a nós mesmos e acabaremos por aceitar a disciplina vinda dos outros. A meditação é uma atividade da alma, é uma virtude ativa, e uma virtude ativa se distingue da aceitação passiva de um roteiro de uma peça teatral. Ela é dramática, é o vestir de uma máscara, e, à medida que a sua máscara é aceita, você se torna completamente indiferente à possibilidade de fracasso, pois a aceitação do fim revela os meios para a realização do fim. Quando você sai do momento de meditação, é como se lhe fosse mostrado o final feliz de uma peça na qual você é o ator principal. E tendo testemunhado o fim em sua meditação, independentemente dos obstáculos que você possa encontrar depois, você permanece calmo e confiante, pois saberá que o fim já foi perfeitamente estabelecido. A criação está finalizada e tudo o que chamamos de criatividade é meramente uma receptividade ou susceptibilidade mais apurada do reino da criação, e esta receptividade não se faz nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Através da meditação, despertamos dentro de nós um centro de luz, que será para nós como uma coluna de nuvem durante o dia e como uma coluna de fogo durante a noite que irá nos preservar e proteger.